Estamos de volta com o Via Justiça. Em debate, a justiça brasileira e o judiciário do futuro. As vias alternativas para a composição de conflitos e satisfação social. Participam do programa o desembargador Dorgal Andrada, integrante da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o presidente da OAB de Minas Gerais, Luiz Cláudio Chaves. Minas Gerais tem 296 comarcas para 853 municípios mineiros. Os magistrados na ativa, em maio de 2010, eram 975. Mas o número de processos ultrapassou os 4 milhões. Veja os dados do Tribunal de Justiça. Números da movimentação processual de setembro de 2008 a dezembro de 2009. 3.516.587 processos foram distribuídos e 2.581.421 foram julgados na Justiça Estadual Mineira. Ao fim de 2009, o acervo do TJMG era de 4.241.323 processos. Desembargador, o senhor viu aí pelos dados do próprio TJ que 1 milhão de processos ficaram sem julgamento. A verdade é essa, né? Nós temos que arranjar uma saída mais na via alternativa, como você bem disse, porque o judiciário hoje, pelo menos momentaneamente, o orçamento não consegue mais contratar com facilidade servidores, não consegue contratar com facilidade mais juízes, está no topo, estourou, e a demanda é muito grande, a população cresceu, o número de faculdades de direito, muitos advogados, ninguém pode impedir isso, é uma coisa justa, todo mundo quer ir à justiça, e realmente o juiz não consegue mais dar vazão ao volume de processos que ele recebe. Tem colegas que recebem 100, 200 processos por mês. Então vamos uma hipótese, quem recebe 150 processos por mês, 22 dias úteis, daria 4 processos, não 4 não, até mais, 7 processos por dia. Você não consegue... Mas fisicamente, como que o magistrado consegue dar conta disso? Ou não consegue dar conta? Não, tem muitos juízes passando mal, muitos juízes trabalhando medicados, muitos juízes pedindo licença à saúde, outros desesperados, no estresse, no último ponto do estresse, pedindo socorro para que tenham colegas para ajudar de outras varas, viajem todo dia para ajudar. A situação é muito complicada. Mas, doutor Luiz Cláudio, isso não atrapalha a prestação jurisdicional? Sem dúvida. Além disso, o relacionamento humano, que é a obra-prima da justiça, que é a pacificação social, às vezes fica prejudicado. O juiz impaciente, o advogado impaciente, essa intolerância, muitas vezes, ela prejudica a prestação jurisdicional. Por isso que a gente defende que no passado, quando se criou o juizado especial, no modelo hoje que funciona a justiça eleitoral, com a colaboração sempre dos juízes, por exemplo, processo eleitoral, você tira o juiz que está trabalhando na vara para fazer o trabalho da justiça eleitoral. Isso prejudica também a prestação jurisdicional. Então eu acho que deveria haver concurso e dotação orçamentária própria para esse tipo de atividade. Por exemplo, juizado. O juizado deveria funcionar com juízes chamados leigos, que a lei permite, que são advogados com mais de 5 anos de experiência profissional, que não militam ali, porque eles estariam evidentemente impedidos, né? O escritório dele não poderia militar ali, que poderiam colaborar na prestação jurisdicional. Eu acho que se nós não seguimos esse modelo, o que acontece? A gente está sempre tirando da justiça comum para emprestar para uma justiça especial. E aí acaba vestindo um santo, desvestindo o outro, né? Vamos ver a opinião do Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Alceu José Torres Marques. O Ministério Público, o Judiciário e a Advocacia formam o tripé da justiça no Brasil. Eu aposto muito na conciliação, na mediação de conflitos. Eu aposto muito em todas as medidas preventivas que evitem a judicialização das demandas, né? E aposto também que, uma vez judicializadas essas demandas, talvez seja necessário que nós, de uma maneira em geral, Ministério Público, Judiciário, busquemos novas regras processuais. O processo, de uma maneira em geral, que nós praticamos, que nós atuamos, ele é lento. Ele é feito. O senhor viu aí, desembargador, que o doutor Alceu falou da necessidade de busca de novas regras processuais. Essa reforma do processo civil, do processo penal, vai satisfazer? Não, pelo que foi colocado? Eu acredito que é um avanço, né? O Código de Processo Penal, o novo Código de Processo Penal, o novo Código de Processo Civil, estão em debate no Congresso, com experiências levadas e com, vamos dizer, sugestões da magistratura, da advocacia, do Ministério Público, da sociedade em geral. Mas eu não acredito que, se nós não
pusermos no Código de Processo Civil, sobretudo, uma obrigatoriedade, como o presidente falou, que alguns estados americanos existem, da necessidade de certos tipos de ações que dizem sobre patrimônio ou de direitos disponíveis, ela não passar obrigatoriamente por uma tentativa de mediação, de arbitragem, de conciliação. Se não houver isso, tudo vai desaguar na justiça. E o volume de ações só tende a crescer, porque a população só tende a crescer. E como o país não consegue solucionar os seus problemas macros, a população quer que o judiciário solucione os seus problemas. Ele está judicializando. É problema de saúde, todo mundo vai à justiça pedir remédio. Questões de previdência. O próprio governo não cumpre as regras que ele faz para a aposentadoria. Problemas de consumo, né, desembargador? Consumo. Tudo vai para o judiciário. Empresas de telefonia. Não respeitam as leis. Tem várias ações, são ações muito repetitivas, de descumprimento de regras elementares. E muitas vezes, como a punição é branda, as empresas acabam até achando bom a judicialização. Para elas compensa, vai lá e paga uma condenação judicial, abate no imposto de renda como despesa operacional. Então essa é uma questão cultural. Na área de família, por exemplo, que eu trabalho muito, a gente percebe que até o posicionamento das partes na audiência, uma questão cultural, o advogado de um lado com o seu cliente, o advogado do outro, o juiz ali no meio, isso é uma judicialização já. Se você muda até o local da realização da audiência no âmbito familiar, você desarma. As partes já entram ali como inimigas. Uma de um lado, a outra do outro, olhando uma com cara feia. Frente a frente. Frente a frente. Né? Então a judicialização ela já começa até na posição das pessoas ali, na mesa, distancia, numa audiência de direitos indisponíveis. Por exemplo, uma ação de investigação de paternidade. Fica representante legal do investigante de um lado, o investigado do outro, um olhando para o outro como se fosse inimigo. Peraí, nós tínhamos que sentar como se estivesse aqui. Primeiramente, a tentativa de uma mediação é como se fosse numa sala, num bate-papo, numa sala de estar, né? E não numa mesa de audiência já direto. Só para completar uma curiosidade, aquele grande advogado, né, o Saulo Ramos, que tem um livro dele, eu esqueci o nome do livro dele, e ele foi ministro da Justiça, procurador, advogado-geral da União, e ele fala nos capítulos do livro dele, como ele ficou horrorizado ao saber que a Receita Federal, ela faz cobranças, executa cobranças de impostos errado, fora da lei, e quando ele foi chamar a atenção disso para o pessoal da Receita, que ele como advogado sempre defendeu seus clientes, eles disseram, não, vamos continuar assim, porque sempre 30% paga e não discute. Quer dizer, eles sabem que estão fazendo as coisas erradas e contam com, vamos dizer assim, o despreparo da população. Então, são erros primários de grandes empresas, de empresas contra os consumidores. Que isso... Desculpa te interromper, mas a gente fala, por exemplo, em reforma processual. Mas uma alteração que eu acho que seria fundamental, que a lei já permite, é que nas ações de menor potencial a sentença fosse dada em audiência já. E outra coisa, gravada a audiência. Audiência gravada, não precisa de ata. Se alguém for recorrer depois, pede a transcrição da fita. Por que isso? Porque o juiz, quando ele participa de uma audiência e depois os autos vão conclusos, ele tem que reestudar o processo todo. Você tem condição de dar a sentença na hora, por que não se faz ali e as partes ganhariam tempo com isso? Vamos para mais um intervalo. Voltamos em seguida com o bloco final do programa.